Por que Alexandre Matos vazou o print? Jornalista recebe ameaças de morte e sofre xingamentos online. Flamengo pode ter mais 36 milhões de reais em seu cofre. Flamengo já se prepara para jogar à altitude. Diniz pede desculpas por coletiva agressiva. Botafogo suspende negociações com o Corinthians. Escalação da seleção brasileira que joga amanhã. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Sou Leandro Loureiro, fique comigo e vamos compartilhar, trocar ideias, deixe seu comentário e tamo junto. E vamos começar a falar do Fluminense. Fernando Diniz deu outra coletiva ontem e pediu desculpa pela coletiva anterior, do qual ele explanou um monte de youtuber, um monte de jornalista. Ele disse que não eram torcedores de verdade, tá? São engenheiros de obra pronta. Ele falou um monte de coisa, bloguezinho, um monte de coisa. Diniz descascou mesmo. A torcida até apoiou, tá? As declarações de Diniz. E Diniz pediu desculpa porque ele estava num tom muito agressivo. Ele falou que está precisando ter mais solidariedade. Deixa eu achar aqui. Preciso voltar a ter solidariedade, fome e coragem. Eu achei que ele foi muito corajoso, tá? Já começou o time já com um zagueiro só, mas né, deve ter um outro sentido para isso aí. Botafogo e Corinthians, as negociações estão suspensas. O Corinthians manifestou interesse no meio-campista Danilo Barbosa, tá? Que vira e mexe é titular do Botafogo, né? Tá no revezamento. O Corinthians tem interesse no jogador, passou uma lista de jogadores, mas não passou na lista o Mosquito, que é o jogador que o Botafogo quer. O Botafogo cancelou. Falou, não, quero vender não quero fazer troca nenhuma. E as negociações foram suspensas. Vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira que joga amanhã está treinando. O Dorival tentou esconder o máximo que pôde, mas já tem um esboço do seu time titular, tá? O goleiro será o Bento, do Atlético Paranaense. A lateral direita, Danilo. E a lateral esquerda, o Wendel. A zaga será formada por Beraldo e Fabrício Bruno. Praticamente setor defensivo, só o Danilo que já jogou. O resto, tudo estreante. No meio campo, Bruno Guimarães, João Gomes, a outra novidade, fazendo a quinta, 5 jogadores que nunca tinham jogado. João Gomes e Paquetá. O ataque formado por Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha, tá? Richarlison também. A gente não vai ter nenhum centroavante nesse jogo, tá? Eu achei interessante, já que vamos jogar contra a Inglaterra que já pronta, só vai estar sem sacar. Achei muito bom, vamos só contra-ataque. Rápido, marcação boa, acho que dá, hein? Agora deu até mais esperança mesmo, foi inteligente o Dorival. E vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo pode ganhar mais 36 milhões de reais. O João Gomes está para receber uma proposta do Manchester United de 40 milhões de libras, tá? Isso é o dinheiro que pode render ao Flamengo, que é 10% da futura venda e mais 4,5%, né, de solidariedade. Então, isso tudo pode render ao Flamengo 36 milhões de reais, tá? A proposta de 40 milhões de libras equivale a 250 milhões de reais. Então, é muita grana. E mais um dinheiro. Já o jogador já não tem nem mais no Flamengo. É ótimo. Sobre o Flamengo também, sobre o estádio do Flamengo. A Caixa vem negociação em fase preliminar, tá? O Flamengo está chorando daqui, a Caixa dali, ainda estão negociando, mas acho que vão chegar num comum acordo. O Flamengo também já planeja jogar na altitude, que o Landim tem reclamado mesmo, não queria estar lá na altitude, então ele já está se planejando para poder jogar lá na altitude e não desgastar tanto os jogadores. E vamos falar do Vasco da Gama, que está um turbilhão. O Matos foi demitido, né? Ontem o Matos foi demitido, pegou muita gente de surpresa, me pegou de surpresa, tá? Eu não esperava e não queria que o Alexandre Matos fosse demitido do Vasco. Queria que realmente ele estivesse lá no Vasco, a 777 pegasse 100 milhões. Então aqui, Matos, contrata quem você puder, que era um time campeão. Eu acho que tem que ser isso. Não é o Matos passar a lista, eles olharem, valeu. Daqui a uma semana eu te respondo. Aí passa por um crivo de gente,
Deu um monte de conselheiro dando palpite lá, deles lá. Aí depois, quando vem a notícia, o cara já foi até negociado para outro time. Eu não acho esse jogo, não acho isso interessante. Então, isso tem que ser revisto nesse processo. E o Alexandre Matos estava cobrando isso. O print dele foi sobre isso. Ele estava cobrando essa situação. Ele queria uma mudança, uma melhora nisso. Estava dando uma pressionada ao Lúcio Barbosa. E isso não era para ser vazado, mas o Matos estava recebendo muita crítica aqui fora. Pô, você tava pior que o Paulo Brax, mano. Tava pior que o Paulo Brax. Deixa eu ver aqui alguns pontos que eu destaquei. Eu vou falar também do Vascaíno do Cerrado, que foram umas coisas muito interessantes ontem. Eu vou falar sobre o jornalista que está sendo ameaçado de morte pela torcida, tá? Ele sofreu xingamentos na sua live, que é muito errado. Sobre o vazamento do Alexandre Matos. De acordo com a opinião do Vascaíno do Cerrado, ele não... E eu concordo, tá? Depois, pensando por esse lado, realmente. O Alexandre Matos, no print, estava cobrando muito autonomia em contratações. Ele queria ter a palavra final. Falei, pô, cara, quem está contratando sou eu, quem está negociando sou eu. Eu vou fazer o melhor pelo clube. Porque quanto mais dinheiro eu economizar, mais eu posso investir em outro jogador. E isso não caiu bem porque ele explanou a empresa. A empresa não gosta disso. Entendeu? É uma empresa que está deixando muito a desejar. Essa SAF do Vasco está deixando muito a desejar. Então, o que acontece? Ele pedindo autonomia em contratações, a empresa não gostou, e a opinião do Vascaíno do Cerrado é o seguinte: o problema não é o executivo, não importa quem vão, Rodrigo Caetano, Leonardo, qualquer um, cara, quem vier vai ficar preso nisso neles. Então, o problema não é o executivo, e sim ao modo operante da empresa. Entendeu? E eles não querem gastar muito, eles não querem pegar um jogador mais tarimbado, tipo foi Paê, Medel, um jogador mais velho. Ele quer moleque novo para vender. E estava até circulando a situação sobre o Eric Marcos. Eles estavam cobrando porque o Eric Marcos não jogou a semifinal. Entendeu? E o Vascaíno do Cerrado ainda acredita que eles vão mandar o Ramon Dias embora. Porque o Ramon Dias não usa jovem. E eles querem um treinador, como era o Barbieri, que faça o que eles querem, um pau mandado, que faça tudo o que eles querem para eles poderem ganhar dinheiro na revenda. Entendeu? Esse é o problema. Tá? Então, tipo, o Alexandre Matos estava reclamando do teor da morosidade nas negociações, pedindo autonomia, e a empresa não cedia. Até na entrevista do Alexandre Matos, ele falou que não havia compatibilidade entre ele e a empresa, pois a empresa não lhe dava autonomia e ele queria poder fazer as contratações. E de acordo com o que foi falado, né, se você perceber, quem cavou a própria realmente a saída foi o Alexandre Matos. Ele vazou o print. O próprio Alexandre Matos vaza o print da conversa dele. Porque a conversa dele com o Lúcio Barbosa. Se ele não vaza esse print, ninguém ia saber. E ele já estava de saco cheio, todo mundo falando com ele, pô, o Matos não está satisfeito, o Matos não está satisfeito. Realmente, ele não estava satisfeito. Não tem como estar satisfeito. E eu acredito que a torcida também não está satisfeita com a forma que está sendo. A gente está perdendo um negócio pro Cruzeiro, cara. Que nem investe na SAF. O Ronaldo nem investe direito. Perdemos esse jogador que deu a bafafatu do André Silva, porque levou mais de uma semana para 777 avaliar. Vai ficar aonde isso? Não tem como, cara. Não tem. Tá? O jornalista que está recebendo ameaças é o Lucas Pedrosa, porque ele estava na conversa com o Alexandre Matos. Mas foi como? No vídeo anterior meu, se você dá uma olhada aí, o Lucas Pedrosa, ele manifestou. Ele falou na live dele de ontem, ele, pô, se eu fosse vazar, eu vazaria no meu canal. Eu chamaria o holofote tudo pra mim. Não vou vazar em outra rede que eu não ganho nada com isso. Só que a torcida, cara, é muito passional. Já tá acusando o cara, xingando o cara tem vitiligo, já falando da doença do cara, já falando que ele vai morrer, se encontrar ele em São Januário, vão matar. Que isso, gente? Que isso? Só pensar. Se parar e pensar, falou, é verdade. Se ele fosse vazar, ele botava no canal dele, que ele ia ganhar milhões de pessoas assistindo, ele ia ter um retorno financeiro, entendeu? Não foi o cara. E se você reparar, foi o próprio Alexandre Matos, porque quis sair. Alexandre Matos quis sair do Vasco. Entendeu? Do jeito que tá com a 777, não dava. Ou ele ia sair, ou ele ia fazer a 77 mudar. Ele deu uma jogada, ele falou, ó, posso ser mandado embora, mas tem nada a perder. E pá, jogou. A 77 podia olhar e falar, pô, aí,
já era, agora vamos ter que fazer o que o cara está pedindo. Ou foi outra opção, vou mandar embora. E foi isso que aconteceu, tá? Então, exemplo, de acordo com a opinião do Thiago Fontes, a minha também, o problema não é o executivo, o problema é o modo operandi da 777. Muito obrigado, pessoal, fique comigo aí, compartilha, ajude, vamos trocar uma ideia, tá? Assim que der eu respondo também. Tamo junto.